A graça e a paz, queridos. Eu venho nesse vídeo trazer uma revelação, eu posso dizer assim, uma outra faceta de uma guerra, de uma situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Então esse é um vídeo muito importante, se você puder assistir até o final e puder compartilhar com outras pessoas, eu creio que vai ser muito importante para a igreja e muito importante para pessoas que têm orado pelo Brasil, intercedido pela nação brasileira. Todos perceberam e sabem o que tem acontecido no Brasil, em especial essa semana em relação ao Silas Malafaia. Você pode não concordar com ele, pode não entender o que ele faz, pode até dizer que está errado em algumas atitudes, mas você não pode dizer que não está acontecendo alguma coisa, que não há uma perseguição e há uma falta de liberdade religiosa e falta de expressão, liberdade de expressão. Isso é um fato e a gente precisa entender tudo isso. Isso vai chegar, pode chegar a se escalar com outros pastores e outras entidades religiosas. Mas o que eu quero falar nesse vídeo é uma outra coisa. A primeira coisa é um fato, precisamos entender, precisamos orar por ele, precisamos orar pelo Brasil, isso é um fato. Não podemos concordar com a falta de liberdade de expressão, liberdade e essa perseguição sobre a igreja. Isso é um outro fato, mas você precisa entender que nós estamos numa guerra espiritual, alto nível. É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o conteúdo da batalha que nós estamos vivendo. Isso é uma coisa que eu creio que os líderes brasileiros ainda não entenderam. Nós vivemos um alto nível de batalha espiritual. Quando um espírito de Jezabel, ele entra numa nação como ele está entrando no Brasil, é a mesma coisa que aconteceu em Cuba, Venezuela, Nicarágua e muitos outros países. Nós pensamos que é simplesmente algo político. É isso que eu quero que você entenda, eu quero que você me ouça e eu quero que você compartilhe essa mensagem. O conteúdo dessa batalha é muito superior ao que você imagina. E as armas da nossa milícia não podem ser carnais, elas precisam ser espirituais. Esse é o ponto que eu creio que nós estamos errando no Brasil. Nós precisamos entender que o nosso conteúdo de batalha, ele é espiritual. Mas como assim? Precisamos orar? Temos que clamar. É tempo de arrependimento? Sim. Mas você precisa entender o conteúdo dessa guerra. Para que você tenha uma ideia, queridos, eu tenho informações que durante o tempo de Hugo Chávez na Venezuela, muita feitiçaria foi praticada. E não apenas feitiçaria. Os inimigos de Hugo Chávez, por exemplo, eles foram tomados, eles tentaram trazer à tona várias revoluções, tentar tomar o poder, trazer de volta ao equilíbrio a Venezuela. E muitos foram mortos e muitos foram até a suspeita, posso dizer assim, que práticas de canibalismo dentro de feiticeiros ali, junto com os inimigos de Hugo Chávez. Então, nós estamos falando de feiticeiros, se essas informações elas não são 100% corretas, são boatos, mas uma coisa eu tenho certeza, que em Cuba, por exemplo, há muito sacrifício humano e aconteceram vários sacrifícios humanos em detrimento ao regime. Então nós não estamos falando somente de uma oposição política, nós estamos falando de uma guerra que a igreja brasileira não está preparada. Nós estamos falando de um conteúdo, de uma batalha de alto nível. E se nós não entendermos como agir nessa batalha, nós seremos sucumbidos, porque o que tem acontecido hoje são feitiçarias, bruxarias, sacrifícios, até sacrifícios humanos, porque isso aconteceu em Cuba, em prol de continuação do poder no Brasil. Se isso está acontecendo, eu acredito que sim. Nós, como igreja brasileira, precisamos ter uma outra atitude. Nós precisamos começar a ser espirituais de uma forma total. Precisamos agir totalmente no espírito. Nós não podemos andar na carne, não podemos pensar que as armas da nossa milícia são carnais, elas precisam ser espirituais. Precisamos nos reunir, chorar, clamar, buscar a face do Senhor. Assim como aconteceu com Ezequias, em 2 Crônicas, capítulo 32, quando Ezequias foi cercado por Senaqueribe, e ali naquele momento ele clamou ao Senhor, ele chorou na presença de Deus, e ele chamou também Isaías como uma voz profética. Nós não podemos solucionar isso na força do nosso braço, nós precisamos chamar a voz profética. O que Deus fez naquele exato momento? Naquele exato momento o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os inimigos de Israel. Então, queridos, se as armas da nossa milícia elas são carnais, provavelmente nós seremos sucumbidos. Se nós tentarmos agir da mesma forma que eles agem,
E não estou dizendo a motivação das pessoas. Eu sei que todo mundo ama o Brasil. Eu sei que nós somos patriotas. Eu sei que pessoas amam a nossa nação. Mas não é dessa forma. Não é através do ódio. Não é através de nós sermos violentos. A igreja tem um outro papel. E eu acredito que, claro, eu creio que Deus levanta homens para agir no modo natural. E eu creio que esses homens estão sendo usados por Deus nesse exato momento. Mas eu creio que a igreja precisa, então, entender o outro lado, que para mim é o mais importante. Porque o lado natural já está sendo feito, até por nós, igreja. Nós estamos fazendo, nós estamos lutando, nós temos clamado, nós temos reunido, nós temos ido para as ruas, não é verdade? Agora, está errado? Não. Eu acho que é o nosso lado de cidadão, não está errado. Só que, para que nós tenhamos a efetividade daquilo que Deus quer fazer na nação brasileira, nós precisamos ser 100% espirituais. Nós precisamos entender o conteúdo da batalha, que nós não estamos lidando com uma batalha simples, que o que está sendo proposto para o Brasil é algo muito sério. É como uma cubana que me ligou essa semana, mandou uma mensagem para mim. Ela me disse assim que o comunismo é como um câncer. Começa com sintomas, mas vai tomando cada parte do corpo até trazer o óbito àquela pessoa. Então é exatamente o que nós possamos pensar hoje do comunismo no Brasil. Por enquanto, são sintomas graves, mas se nós permitirmos, se nós deixarmos, vai tomar todo o corpo. E quando a gente perceber, já é tarde demais. E a igreja brasileira, ela não sabe como lidar. Nós não sabemos. Eu tenho alguns pontos que eu queria falar. Primeira coisa é isso. O lado natural, eu creio que nós já estamos agindo. É nosso lado como cidadão de denúncia, eu vejo na internet, de manifestações, de apoio, ao Silas Malafaia, a outros pastores que porventura podem ser perseguidos. Eu acho que isso é normal, é certo. Como cidadãos, nós estamos corretos, mas como estratégia espiritual, nós ainda somos muito inocentes, somos muito simplórios, estamos lidando com um inimigo que nunca antes entrou na nação brasileira. E aí que a gente precisa ser mais espertos, posso dizer assim, mais astutos, nós precisamos ser mais inteligentes. E nesse ponto, a gente precisa parar tudo. A hora, agora nesse exato momento, eu quero fazer uma declaração para o Brasil. É tempo de parar tudo que nós estamos fazendo nas igrejas. É tempo de você parar as suas programações para parar para ouvir a programação dos céus. Esse é o primeiro ponto que eu vejo Deus parando cada um de nós. Dizendo, olha, nós amamos o Brasil, nós amamos a igreja, amamos e entendemos que estamos numa guerra, então pare com as suas guerras pessoais. Pare de construir a sua própria casa e deixar a casa do Senhor deserta, como está em Ageu, capítulo 1. É tempo da gente buscar o quê? A glória da segunda casa. É tempo de voltar à presença de Deus. Esse é um fato. Segunda coisa que creio que é muito importante é o arrependimento. É o mais importante, a base do avivamento. Só um grande avivamento vai salvar o Brasil desse câncer. Só um grande avivamento. Por que avivamento, pastor? Avivamentos são intervenções de Deus. São momentos onde os céus se abrem e tocam a terra. E quando isso acontece, um favor é liberado, uma grande manifestação de anjos é liberado sobre uma nação. Eu creio que o que o Brasil precisa é exatamente dessa intervenção dos céus. Nós precisamos desesperadamente que os céus se abram e que anjos sejam liberados sobre o Brasil e que ele tome conta de tudo que está acontecendo. Um outro ponto que eu acho que é muito importante você entender é que como há tanto sacrifício humano, bruxarias, feitiçarias, nós precisamos aumentar o nosso nível de adoração, porque não existe maior arma de batalha espiritual que a própria adoração. Precisamos aumentar o conteúdo da adoração. A adoração não é música, está lotado de... Nós temos hoje posso dizer assim, uma série de ministros de adoração no Brasil, que são abençoados, mas é outro nível de adoração que Deus quer. Um nível que requer sacrifício,
um nível que requer entendimento. É uma adoração com entendimento. E essa adoração com entendimento, ela precisa passar pelo quebrantamento. Então, para que nós possamos contrapor a esse nível de batalha espiritual, esse nível de sacrifícios humanos e bruxarias, a igreja brasileira vai ter que aumentar o nível de adoração. E essa adoração ela não pode ficar restrita em 4 paredes, ela precisa ir para as ruas. Os jovens do Brasil precisam tomar as ruas do Brasil com muita adoração. E por último, eu acredito que a gente precisa entender que Deus vai fazer isso, é trazer uma unidade que seja no espírito. Existem 2 tipos de unidade. A primeira unidade eu chamo de unidade política. É quando a gente se une em prol de uma causa. Eu posso dizer assim, há uma causa, Brasil, então a gente vai se unir hoje ou uma eleição ano que vem, etc. Isso posso dizer, uma unidade política, porque a gente precisa entender que precisamos reagir diante de circunstâncias. Amém? É um nível, tá bom? Mas o verdadeiro nível que Deus quer está em 2 Crônicas capítulo 5. É quando a glória do Senhor, ela vem sobre a terra e vem sobre a casa do Senhor. E o Shekinah de Deus, ele toma as nossas vidas e toma cada igreja, cada pessoa. Esse nível de unidade é que Deus espera da igreja para nos livrar do que está acontecendo. E esse nível de unidade, ele só vem quando nós estamos focados no céu e não na terra. É mais ou menos, eu posso dizer assim, que está em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 7 e 8, fala sobre a nova aliança, né? A aliança segundo a ordem de Melquisedeque, né? A gente pode dizer assim, queridos, que na lei muita coisa não era permitido e na graça o Senhor, ele traz as exceções de Deus, ele traz a graça, ele traz, eu posso dizer assim, o óleo de Deus, que não é explicado de uma forma humana. São as intervenções sobrenaturais de Deus. Então eu acredito que uma nova aliança precisa ser feita no Brasil. Os líderes do Brasil, nós precisamos ser respaldados por um nível de autoridade que não vem segundo uma aliança da lei, mas segundo uma ordem de Melquisedeque, segundo um sacerdócio, onde nós somos não apenas sacerdotes, mas também somos reis. Temos uma unidade não apenas como sacerdotes, mas temos um entendimento de sermos governantes no mundo espiritual. Nessa nova aliança, segundo a ordem de Melquisedeque, nós podemos ter uma autoridade de uma forma muito maior. Se nós olharmos para a primeira aliança, tudo está segundo a lei, olho por olho, dente por dente. Vamos revidar, vamos fazer o que é necessário fazer. Bem, é um nível, mas Jesus nos chama por uma nova aliança. Jesus nos chama por um nível mais alto de unção. Jesus nos chama por um derramamento, sabe, de uma intervenção de céu sobre nós. É isso que nós precisamos. E para que nós entremos nessa nova aliança, precisamos ter essa revelação e esse quebrantamento e precisamos agir de uma forma diferente. Precisamos ter um coração disposto a que Deus possa dirigir as nossas vidas como Ele quiser. Não ter mais o controle. Por quê? Na antiga aliança, eu posso dizer assim, a gente vivia segundo a lei. Mas nessa nova aliança, o Senhor tem o controle de todas as coisas. E Ele pode coordenar como Ele quiser. Ele vai nos levar para onde Ele quiser. Essa seja a maior questão, o maior desafio da liderança brasileira. Deixar o controle para Deus. O controle não está no seu financeiro, o controle não está naquilo que você pensa, mas na sua razão humana. O controle não está em você manipular pessoas pelo seu poderio econômico ou pela sua fama, mas o controle está em você se render totalmente à glória de Deus. Uma outra coisa que é muito, muito importante você entender, queridos, que na segunda aliança, na aliança da glória de Deus, o Senhor chama cada um de nós para termos um coração muito quebrantado, humilde. Somos chamados por Deus para derramarmos
o nosso coração pelas vidas, servirmos as pessoas e não as pessoas servirem instituições ou outros líderes. Somos chamados por Deus para sermos uma liderança, segundo 1 Pedro capítulo 5, que serve pelo exemplo, não como dominadores, mas como exemplo do rebanho que nos é confiado. Então eu acredito que esse é um vídeo muito importante, porque a proposta de Deus para nós como nação é, em primeiro lugar, nos trazer um entendimento que o nível dessa batalha é muito superior àquilo que a gente imagina. Em segundo lugar, nós não vamos vencer se andarmos segundo esse plano terrestre. Sabe, não estou dizendo que está errado, somos cidadãos, temos os nossos, posso dizer assim, os nossos questionamentos humanos, mas o nível da batalha é muito superior. Há um câncer. O Brasil está com câncer. E se nós entendemos isso, precisamos entender que o nível da batalha é outro. E se nós queremos ver a nossa nação totalmente livre dessa ameaça desse comunismo, nós precisamos entender que como Deus age de uma outra forma. Deus age pelo amor, Deus age por uma nova aliança, Deus age pela unção, pelo sobrenatural de Deus. Eu vivi 17 anos da minha vida, não morando em Cuba, nem na Venezuela, mas eu ia muito a Cuba, praticamente todos os anos, no período de 2000 até 2015, 2014, praticamente todos os anos, foi poucos anos que eu deixei de ir. Nós levamos ajuda humanitária, levamos ofertas, levamos um apoio à igreja, e meu cunho nunca foi político, porque eu creio que a política ela existe, talvez pessoas são chamadas para isso, mas eu não fui, tá? Meu chamado é espiritual, meu chamado é uma voz profética, e a experiência que eu tenho nessa nação, as experiências que eu tive em Cuba foram experiências na qual pessoas foram libertas, pessoas foram tocadas através da simplicidade dessa nova aliança, e principalmente quando nós não fazemos a obra de Deus segundo aquilo que nós pensamos, mas segundo aquilo que Deus pensa. Deus abençoe a tua vida, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também se conscientizem que o nível de batalha é muito mais alto do que você imagina. E nós vamos ter a vitória se nós andarmos segundo uma nova aliança, segundo a unção de Deus e só um avivamento para poder salvar o Brasil. Deus abençoe a tua vida.